Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Chaves da Essência. E hoje eu estou super feliz, estou recebendo duas queridas amigas e irmãs na fé e com fé. Né? Hoje a gente vai ter um papo muito especial e aí eu quero apresentar para vocês Camila e Andresa. Se apresentem, meninas, por favor. Eu sou a Andresa, sou mãe de Clarinha, esposa de Hugo. Estou no mercado imobiliário há 8 anos, fazer 8 anos esse ano. E sou sócia da USA Conexões Imobiliárias. Maravilhosa. Estou aqui para ajudar no que for possível. Maravilha. Camila. Eu sou Camila Batalha, tenho quase 20 anos de mercado financeiro, né? Comecei lá atrás em banco, né? Como estagiária. Tive uma trajetória bem interessante que geraram frutos, né? Fiz uma gestão de uma carteira bem robusta, né? No final, estava num projeto bem interessante, então pude fazer ali a gestão de várias empresas de grande porte, né? E minha especialidade sempre foi levar uma condição boa, né? Que tivesse no mercado uma condição boa para que aquelas pessoas pudessem dobrar o negócio, né? Então, hoje eu uso essa minha expertise nas minhas 2 empresas. Maravilha. E mãe também, mãe de Isabel, esposa de Gustavo. Muito bem. E vamos lá, né? Vamos. Hoje o nosso tema, eu pensei num tema muito especial para levar para as mulheres que nos escutam, né? Principalmente. Esse tema que foi algo que virou muito a chave da minha vida. E quando a gente vem de um lugar que a gente não é tão privilegiado, né? A gente sabe que o esforço, ele é muito importante, mas precisa ter essa educação. Uma educação financeira, de fato, né? Do que fazer. Então, o tema principal de hoje é do esforço ao patrimônio. Porque algumas pessoas avançam e outras não. E aí, vamos falar muito sobre o tema de vocês, né? Então, começando aqui com Camila, né? Camila, essa tua trajetória de 20 anos, né? Mais de 20 anos no mercado, né? O que é que tu consegue observar e falar pra gente, assim, quais são os maiores erros ou os principais erros que tu observa ainda hoje, que acontecem? Com certeza, sem dúvida, é o imediatismo, né? Então, a gente está acostumado a um modelo aqui de financiamento que é bem diferente do mercado de primeiro mundo, por exemplo. Então, a gente consegue, né, parcelar em muitas vezes, né? Então, eu acho que o grande erro é nunca fazer a conta do custo efetivo total daquela operação. Então, a necessidade e o imediatismo faz com que a gente deixe de lado, né, o planejamento. E planejamento, essa palavra, para mim, é um ícone, né, de tudo que a gente precisa fazer, né, para dar um direcionamento adequado para cada projeto. Primeiro, planejamento. Perfeito. Isso é muito importante porque a gente está acostumado a ver pessoas vivendo no automático. E o planejamento faz a gente sair desse modo automático para o modo de tomar autoridade sobre sua vida, tomar posse sobre sua vida, de que você toma as decisões, né? Você acaba não sendo mais uma consequência do meio que vive, mas na realidade, quando a gente faz um planejamento financeiro, um planejamento do próximo passo na vida, a gente consegue entender que onde a gente vem não define o nosso futuro, né? A gente começa a ter uma percepção, uma visão muito mais ampla a partir do momento que a gente faz um planejamento e a gente se prepara para isso, né? A gente, quando vai assumir uma profissão, a gente tem que se preparar. Mas para qualquer passo da vida, a gente precisa também nesse momento de preparação. Então, já responde uma próxima pergunta que eu iria fazer para vocês, que é no sentido de por quê as pessoas, né, a maioria, não constrói patrimônio? Justamente porque falta o planejamento, né? Então, o maior erro é não ter planejamento. Sim. Né? E o principal ponto de partida, planejamento. Perfeito. O que precisa ser organizado, né, antes de investir em qualquer coisa que a gente vá fazer, né? Então, eu tenho, você falou assim, eu comecei como estagiária e fui seguindo, fui crescendo no mercado. Mas o que a gente precisa, né, fazer, além desse planejamento, claro, mas assim, a execução de fato, qual é a ação que tu acha que... A primeira ação, né, acredito que é a gente fazer dentro da nossa casa,
a gente precisa mapear qual é o custo, né? Qual é o custo que eu vou ter ali junto com meu esposo, ou se eu moro só, né? Qual é o custo que eu tenho ali, né? E o que eu tenho de sobras, né? Do meu recurso mensal, né? Para que eu possa atribuir o que é que eu vou fazer com aquele recurso, né? Então, é importante a gente definir qual é a meta e entender que, lógico, a minha meta pode ser ir morar na beira-mar, né, de Boa Viagem, mas, às vezes, a gente precisa seguir um caminho mais longo até chegar lá. Então, não significa que você subir um degrau de cada vez vá lhe afastar, né, Do seu objetivo, seu né? sonho, do seu objetivo final. Mas a gente tem que aprender a respeitar cada fase, né, para não meter os pés pelas mãos e terminar atropelando os fatos e não conseguir sair do lugar. E tem um detalhe que é muito importante. A gente tem que observar com quem a gente compartilha esses planejamentos também. Porque a gente vai pensar no futuro, mas quem são as pessoas que vão compartilhar esse futuro com a gente? Porque isso influencia muito na decisão que a gente toma. A partir do momento que eu sei para onde eu vou, eu tenho que saber também com quem eu vou. Que é para saber com quem posso contar. Porque o planejamento ele é muito importante. Mas quando a gente começa a fraquejar, a gente sempre tem que ter uma pessoa ali que vai levar a gente para a rota novamente, né? Quando vocês falam em planejamento, eu lembro quando eu tinha 19 anos, eu decidi sair da realidade que eu vivia, onde eu morava, porque assinaram minha carteira pela primeira vez, tinha acabado de sair de um estágio, fui trabalhar de carteira assinada e quando completei 1 ano de carteira assinada, eu pude comprar um apartamento. Nossa. Só que quando eu fui compartilhar isso com meus pais, eu não tive tanto apoio, por quê? Porque eu já estava numa zona de conforto e para os meus pais eu era muito nova para tomar uma decisão. E eu acabei comprando um apartamento escondida dos meus pais e do meu noivo. Tá, Pedro. Que aí foi bem polêmico. Sim. E a partir dessa tomada de decisão, cheia de planejamento, inclusive eu ainda tenho o papelzinho que eu fiz todo o planejamento financeiro e eu riscava todo mês. Sabe quando a gente quando a gente vê filme de Celinha que tem aquelas listas contando os dias? Sim, Era assim sim. para mim, contando os meses de pagamento, porque eu precisava visualizar o que eu queria viver. Porque quando chegasse aquela fase que estava difícil, eu tinha que lembrar onde eu queria chegar. Então, esse planejamento para mim foi muito importante e com quem eu compartilhar para não só eu ter apoio, mas também aquela pessoa me colocar na rota de novo. E foi a partir daí, dessa compra escondida, que o meu noivo, hoje meu esposo, entrou no mercado imobiliário e a gente começou a criar a nossa trajetória, porque a partir do momento que dei um passo de fé, mas também de coragem em fazer o planejamento e executar, aquilo me deu a oportunidade de viver coisas novas possibilidades. Então, com quem compartilha e qual planejamento você tem, vai fazer com que você suba para um próximo nível. E esse próximo nível não necessariamente vai ser mais fácil. Mas quando a gente compartilha isso e quando a gente tem um segue apoio, esse planejamento muito à risca, a gente percebe o quanto é importante, né? Ter esse planejamento, tomar decisão e também pensar, estudar, se planejar para poder fazer com que as coisas se tornem reais. Pois é. Nossa, vê, é uma história linda, né? De 19 anos. Você, hoje, a gente vê muitas pessoas, né? Muitos jovens sem esse pensamento, né, minha gente? Então, eu acho que é tão importante, né, a gente levar isso para outras pessoas que não têm essa educação, essa noção também, né, de construir algo, né? Tudo é uma construção, né? E Camila também tem uma história, né, parecida com isso, sobre essa questão de planejamento. Conta um pouquinho também, Camila. Bom, eu morava de aluguel, eu acho que como a grande maioria, né? Eu agora estou atualmente no meu 2º casamento, então no meu primeiro casamento, a gente já tinha um apartamento, né? E aí, no 2º casamento, eu achei por bem sair, né, do apartamento que já era do pai da minha filha. Então, por mais que eu tenha mobiliado o apartamento com ele, enfim, o apartamento já era dele, né? Então, não cabia a mim fazer alguma exigência daquilo ali.
Então, eu fui procurar um imóvel de aluguel, né, fazendo um planejamento para uma compra futura. Eu ainda possuía meu FGTS, então as possibilidades eram gigantes, né? Meus pais também, sempre muito zelosos, né? São extremamente quadrados com relação a qualquer tipo de conservadores e com relação a qualquer tipo, né, se eu quiser arriscar essa Querendo ou palavra... não, é um risco, né? É um risco que a gente... essa palavra na minha casa é bem complicada, né? Na casa dos meus pais, na verdade. Sim. Então, todos são funcionários públicos, né? E eu nunca quis seguir esse roteiro, né? Eu tinha outras rotas para a minha vida, eu não queria ganhar um salário fixo. Eu sabia que eu podia alcançar mais. Então, acho que a gente precisa acreditar na gente, primeiro em Deus, Sim. né? Obviamente. Segundo, na gente, né? No nosso trabalho, no que a gente pode fazer. E você tem que ter muita certeza do produto que você tem na mão, né? E se ele está de acordo, coerente com se ele lhe representa. Né? Então, também, assim, você não precisa saber de tudo, mas se você tiver uma pessoa boa, não é nem nessa parte de compartilhar que você falou, mas assim, de uma pessoa boa para te orientar, né? Para pegar na sua mão e dizer assim, não, ó, é assim, você vai fazer assim, porque tem muita gente que não quer, de fato, assim, tem muitos pormenores, né, Camila? Assim, muitos detalhes que eu digo a Camila, veja, eu vim do mercado financeiro também, saí porque realmente não era minha praia, mas assim, tem alguém para te ajudar nisso, né? Então é muito importante. Exato. Então, assim, quando eu fui viver meu segundo relacionamento, né, Isa ainda era muito pequena, né, mas a gente sabia onde queria chegar, né, então eu tinha procurado já alguns apartamentos, mas até por uma orientação, enfim, eu preferi ficar na casa dos meus pais para ter o aparato para minha filha, né, se eu fosse morar sozinha ia ser ainda... Enfim, mais uma situação complicada para ela, né, de mudança. E aí eu decidi ficar na casa dos meus pais. Mas quando eu decidi, né, que iria ter algo com o meu atual marido, a gente já sabia que era para valer, né, porque eu não ia, né, me relacionar com alguém, nem apresentar a minha filha a alguém que eu não tivesse, né, certeza de que a gente poderia construir algo. Então, primeiro a gente foi morar de aluguel para procurar esse apartamento. Realmente, eu já estava num momento que eu queria ter um pouco de fôlego, né? Queria minha independência financeira e meu lugar, meu patrimônio, né? Ali na casa dos meus pais, eles nunca me cobraram nada, claro, mas eu me sentia na obrigação de ajudá-los sempre, né? E eu comecei a sentir a necessidade realmente de investir na minha casa, né? De conquistar a minha casa. Mas isso com muito planejamento também, né? Com muito planejamento. Então, primeiro fomos de aluguel e aí procuramos o apartamento, né? Oramos, eu orei muito, né? E o meu apartamento estava no meu prédio. A gente procurou pela redondeza, mas achamos no meu prédio, no último andar. Então, era um apartamento que já estava completamente reformado, com porcelanato, com tudo. Então, Deus caprichou, né? Ele caprichou mesmo. Tinha o quarto de Isa, a gente só fez mudar realmente a cor, porque era um menino e eu tava, né? Era menina. Era menina, mas assim, tudo na garantia, ainda os móveis planejados. Então, o Deus é perfeito, né? Então, deu tudo certo. A gente falando sobre esse tema, né? Assim, de planejar, né? Quanto é importante, né, ter esse planejamento, executar também da forma correta, né, sem meter os pés pelas mãos, porque você podia simplesmente, né, ter saído dali, do primeiro apartamento, e ia para o segundo e ponto, né, não, mas assim, recuar um pouco, né, da zona de conforto também, né, e o que eu ia perguntar para vocês agora também, né, sobre essa questão de como sair desse automático, porque a gente vive numa zona de conforto que às vezes é automática. Não sei se para vocês é isso mesmo, né? De viver nesse automático, assim, de não pensar sobre o futuro ou de não
de não planejar de fato, assim, o que é que eu posso hoje e o que é que vai acontecer no próximo 1 ano, no próximo 2 anos ou nos próximos 5 anos, para eu poder me organizar e executar também, né? Então, assim, como é que eu saio, né, desse automático? Como é que eu saio dessa zona de conforto, né, para... A gente vê que essa situação da pessoa com 19 anos comprar um apartamento é completamente fora da curva. Né? E tu que trabalha com imóvel, tu sabe disso. Né? Eu sempre planejei comprar meu imóvel. Eu acho que é o grande sonho, né? De todo mundo, de qualquer brasileiro. Todo mundo quer ter sua casa própria, gente. Pode vir... Quer sair do aluguel, na verdade. Exatamente. Então, você pode vir com qualquer balela de que não, é melhor assim, enfim, né? Porque estudos em Harvard... Não, gente. Não, o ideal é você ter o seu imóvel, né? Porque se não fosse assim, ninguém que é bem-sucedido teria sua casa própria, né? Então, assim, esse é completamente atípico, né? O caso de Andressa. E, assim, o que eu percebo é que cada vez mais as famílias se formam mais tarde, né? As pessoas têm medo, realmente, de sair de casa, de tomar essa decisão, de ir atrás da sua independência, da sua liberdade financeira, né? E de colocar, de fato, ter esse eu vou responsabilidade, fazer, né? Foge das responsabilidades. Eu vou colocar o pé, né? Com fé e o Senhor vai me ajudar, né? E eu vou ter o que é meu. Ainda que seja, a princípio, no seu imóvel, né? De aluguel, mas que você se planeje para que não seja por medo, né? A falta de evolução, que não seja por medo e que você dê o passo. Acho que o primeiro passo é a pessoa ter essa consciência. Quem eu sou hoje? O que é que eu posso fazer para ser melhor? Porque a gente sempre fala, né? Tem muitas chances aí de renda extra. Mas não adianta fazer renda extra com o mesmo planejamento ou não ter planejamento. Então, é importante que tenha esse planejamento de o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar e quais são as ferramentas que eu tenho disponível hoje para isso. E Camila estava falando com relação a essa quantidade de jovens, de pessoas hoje que demoram muito para formar a família, de formar a vida, né? É um alerta porque a gente sabe que tem muitas oportunidades de negócios, independente se for para morar na residência ou não. A quantidade de pessoas que podem comprar imóveis até a título de investimento. A quantidade de pessoas que eram conservadoras, que tinham aquele investimento na forma que a gente chama de incorporação, né? Que faz o financiamento bancário só quando o imóvel está pronto. Hoje tem muitos investimentos que a gente pode fazer o financiamento na planta utilizando o próprio recurso do banco. Ou pega, por exemplo, um consórcio e compra um imóvel pronto, mas sem intenção de morar, mas sem alugar, e aquele aluguel pagar o próprio consórcio. Exato. Então, assim, hoje tem várias formas da pessoa utilizar o crédito que tem disponível para poder alavancar patrimônios, para poder conquistar imóvel, para moradia, para investimento, para expansão patrimonial. Então, assim... existe algum momento certo para isso? O que é que vocês recomendam? Para essa alavancagem de patrimônio, de repente, né? Entrando num consórcio ou adquirindo um imóvel. Conta aí um pouquinho. Eu acho que o momento certo é a partir do momento que você enxerga que você tem a condição de dar o próximo passo. Também não é dar o próximo passo no escuro. Mas você tem que ter o planejamento. Opa, o que é que eu tenho hoje de despesa que faz sentido? Porque muitas vezes a gente quer comprar algo para provar alguma coisa para alguém. A gente não precisa fazer isso, porque isso não traz nenhum tipo de segurança. A segurança nasce a partir do momento que eu vejo que eu tenho a possibilidade de dar aquele próximo passo e eu consigo assumir esse compromisso, porque isso vai fazer diferença. A gente sempre fala, né? Dê o passo que Deus dá ao chão. Mas dá o passo de fé... Não, inconsequente não. Não, inconsequente não. Você dá o passo de fé, mas fazendo também tudo que depende da sua ação para que aquilo dê certo, né? Eu acredito muito que com o profissional certo, né, você vai ter êxito, você vai encontrar bons imóveis, boas oportunidades, né? E você também vai tendo a orientação da pessoa certa, né? Você vai conseguir ter êxito, né, naquela sua compra, naquele seu sonho, naquele seu projeto, né? É importante lembrar que sempre quando a gente fala de imóvel, de patrimônio, é um investimento, tá, gente? Então,
é uma modalidade de investimento. Investimento não é só o que a gente tem lá aplicado ou o que a gente está poupando ali no banco, né, ou contribuindo como uma previdência, não é isso. Né? É tudo que você constrói. Então, construir patrimônio é uma forma muito sólida, né, da gente ter uma tranquilidade futura. Sim. Hoje a gente vive num cenário onde a gente não sei se a gente vai poder contar com o INSS, né? Eu contribuí Nossa idade, por muito né? tempo. Eu Jovens. contribuí por muito tempo com o INSS, mas assim, eu realmente não sei se eu vou poder contar, né, com eles. E eu acredito muito, né, que dentro desse cenário, né, dentro dessa perspectiva de guerra, né, com certeza, o imóvel, ele sempre vai ser um investimento sólido. A gente vai voltar para tijolo, né? Tenho ouvido muito sobre isso. Né? Como os países, né, de primeiro mundo estão nesse conflito aí, os investimentos vão voltar, né, para investimento agrícola, né? Investimento, tudo que seria de Tangível. base, né? Tudo que é tangível, né? Tudo que é palpável, né? Vai voltar a ser o grande... os holofotes estão voltados para isso e para o nosso país, para os países emergentes, que são quem produzem isso em massa, né? Então, se a gente souber viver o momento, né, a gente vai dançando conforme a música. E a gente pode sim, ainda que se a Selic está alta, como é que eu vou me beneficiar disso? Né? Se a Selic baixou, como é que eu vou me beneficiar disso? Então, se você tiver a orientação certa de um bom profissional, né, você sempre vai ter êxito. E aproveitar, né, a maré de acordo com e dançar conforme a música. Sobre o INSS que você falou, né, anteriormente, vale a pena falar um pouquinho sobre essa previdência privada também, né, que é uma forma de planejamento seguro para a gente, para o nosso futuro, né? Então, o imóvel é importante, o investimento em imóvel, mas também ter esse seguro, né, privado, que a gente possa tá cuidando, assim, tá gerenciando, porque não só o imóvel, né? O imóvel é muito bom, mas e os outros também, né? Como é que eu falo? De liquidez, né? Liquidez. Isso. Eu tenho que ter liquidez também. Isso. Hoje a gente tem excelentes opções, inclusive de seguro em vida, né? Onde você pode usufruir ali de uma situação emergencial muito positiva. Melhor que o INSS, né? Bem melhor. Até porque o INSS existe um limitador ali que muitas vezes não vai dar. Não vai ser o suficiente. Um teto, né? Um teto máximo. Que não vai ser o suficiente para a gente custear ali enfim, até os custos mensais da nossa casa. Né? Então, a gente tem ferramentas hoje, né? Como um seguro patrimonial é importante para que você fique tranquilo, né, com relação a qualquer eventualidade. Né? Então, o que você contribui mensalmente, muitas vezes você pode, inclusive, resgatar posteriormente. Então, você, como um bom profissional, você pode fazer, né, daquilo uma estratégia para que você, se você quiser, você pode resgatar, mas nesse meio tempo você vai estar assegurado de que qualquer eventualidade você vai estar tranquilo. Né? Se você tiver alguma doença séria ou for internado, você vai ter ali um respaldo financeiro que não vai interferir no valor do resgate, tá? Sim. Com certeza. Então, fechando esse bloco, né, sobre essa questão da construção desse patrimônio, né, já entrando nessa tua área, né, Andresa, assim, especificamente falando, então, o imóvel vale a pena, né? Vale a pena. Mas conta um pouquinho, assim, quais são os principais erros que tu percebe, né, que as pessoas chegam lá, por exemplo, lá na tua empresa, né? O que é que tu observa, assim, que tu ajuda muita gente, né, a orientar, né, sobre um caminho legal? Veja, muitas vezes é a falta de informação ou a falta de transparência, porque o mercado imobiliário ele é gigante, mas a quantidade de profissionais que tem que não passam as informações corretas é muito grande. E aí o cliente ele fica muito inseguro.
Então, quando a gente pega o cliente, a gente dá basicamente uma consultoria. Não é vender por vender só mais um imóvel, não. Às vezes é o imóvel da vida inteira da pessoa. Ou às vezes é uma pessoa que vai casar, precisa estar bem instruído, bem organizado. Então, quando a gente pega esses clientes, a gente vai detalhar para eles tudo o que precisa ser feito para ele conseguir comprar um imóvel. Aí, realmente, é entender o que faz sentido para ele, qual é a região, qual a localização, condição financeira. Então, a gente faz todo um mapeamento do que vai fazer sentido para o cliente para poder instruir ele da melhor forma. Então, muitas vezes, é a falta de informação e o cliente, muitas vezes, acha que ele não tem a capacidade de compra e aí a gente vai fazer toda a instrução. Ou então, o cliente que ele tem uma capacidade generosa de compra, mas ele não sabe o que fazer. Não sabe qual caminho seguir. Qual melhor, né? Qual a melhor condição para ele. Então, a gente vai fazer todo o mapeamento realmente para mostrar o que é que vai fazer sentido, né? Então, não é mais vender por vender. A gente não tem como omitir informação. E a gente detesta isso porque a gente sabe que a gente precisa fazer as coisas de forma clara, né? Não se sustenta também, né? Não se sustenta. Então, assim, quando a gente vai fazer esse mapeamento com o cliente, a gente deixa ele super seguro de como que vai ser cada etapa, inclusive mostrando para o cliente, ele é um investidor, ele quer ter liquidez, Exato. Ele quer fazer a construção do patrimônio. Existem imóveis que o cliente consegue financiar hoje com recurso de banco, que ele vai financiar praticamente 95% do imóvel. Nossa, é muito. Então, assim, para que ele consiga ter liquidez, ele precisa ter um investimento. Esse investimento tem que estar dentro de uma janela de segurança para ele. Então, a gente vai fazer todo um mapeamento para quando ele receber o imóvel dele, ele ter a garantia de que o imóvel dele vai trazer rentabilidade e muitas vezes a rentabilidade que uma própria aposentadoria não teria condição de prover, sabe? Então, é a construção de patrimônio com qualidade, com segurança, para que ele entenda que aquele patrimônio não é para agora, ele é para longo prazo. Ele é não só para ele, mas para próximas gerações, porque imóvel a gente não consegue simplesmente diluir. A gente tem aquele imóvel e consegue passar para as próximas pessoas que vão fazer com que esse imóvel ele aí tenha longos anos, né? E então, o cliente ele compra, ele pode repassar, ele pode investir, mas a gente sempre diz que quem investe em imóvel não erra, porque ele está adquirindo um patrimônio que ao longo prazo, a curto e a longo prazo, ele vai ter uma valorização, que essa valorização vai trazer total sentido para ele, para não só querer ter aquele imóvel por muito tempo na carteira, ou ter aquele imóvel, revender, construir mais e uma assim renda passiva, né, para o futuro, para ser um complemento, né, da sua aposentadoria. Como investimento não tem erro, né? É como a Andresa disse, não tem como errar, porque a partir do momento que você comprou, né, ou uma carta de crédito que vale levar a um imóvel, sim. Ou o próprio imóvel, né, financiado ele vai pelo banco, exatamente, né? Ou na planta, né, e de repente a gente conseguir, né, vender posteriormente e ter esse lucro, né? Sim. Porque é uma crescente, né? Uma vertente que não tem como retroceder, né? Então, é um investimento mais certo, né, que você pode fazer. Se você quiser certeza de ganho, né? Existe sempre a evolução, valoriza, né? Isso. Sim. Ou em cima do IGPM, né, que é um índice geral de preço, ou em cima do INCC, né, que seria em cima do Índice Nacional da Construção Civil. Saiu, então, vou ficar devendo. Então, sempre vai haver uma crescente, né? E é como eu disse, vão todas as estratégias de quem está investindo, o dinheiro está voltando para aqui, para o nosso país nesse momento de guerra, né? Então, commodities, tijolo, isso daí tudo. Literalmente, né? Pedras. Sim. Mas assim, então, vocês orientam, né? O primeiro passo para uma pessoa que está se organizando, ela precisa decidir morar ou investir, né? Qual seria a melhor estratégia, pensando assim, no geral, né? Porque tem os pormenores, mas uma estratégia geral. Vocês indicariam, primeiramente, investir para ter uma renda e depois ir morar. Como é que é? Tá rindo, hein? Eu tô rindo porque depende muito do perfil de cada... Tem muita pergunta, sim. Mas vai depender do perfil de cada um. Pode ser que faça mais sentido para a pessoa morar em Boa Viagem, por exemplo, de aluguel e investir, por exemplo, no imóvel no litoral, porque esse imóvel do litoral ele vai ter maior velocidade por conta da rentabilidade, taxa de ocupação. E esse imóvel da praia, ele não só se paga, como ele gere receita para pagar um aluguel aqui na Zona Sul. Que é isso que eu vivo hoje. Ou
Por exemplo, um cliente que ele está aberto à possibilidade de regiões para pegar um imóvel mais acessível, e aí ele trabalha home office, por exemplo, vai depender muito do que faz sentido para o cliente, né? Se ele mora na Zona Norte e ele quer comprar um imóvel na Zona Norte e aquele imóvel está acessível, ótimo. Mas se aquele cliente quer vir para a Zona Sul e ele trabalha home office e consegue alguma oportunidade que faz sentido para ele também, ótimo. Senão ele pode fazer um investimento em alguma região que traga rentabilidade e liquidez, como eu estou falando o litoral sul, mas também a gente tem imóvel no centro, ali próximo do polo médico, que tem uma rentabilidade muito alta e que talvez faça sentido para esse cliente. Então, assim, vai depender muito de cada perfil. No mais, eu acho que comprar o imóvel sempre faz mais sentido. Por quê? Se o cliente compra aquele imóvel para rentabilizar, aquele imóvel pode ter uma valorização muito boa, o cliente vai ganhar na rentabilidade e também vai ganhar na locação do imóvel, né? Sim. Excelente. O que é que você acha? Isso. Rentabilizar ou morar? Com certeza. Para mim, meu pensamento é exatamente igual ao seu, né? Quando a gente pensa de forma estratégica e planejada, a gente descobre vários caminhos, né, que vão poder lhe fazer chegar no seu objetivo final de forma inteligente. Então, por isso que é bom procurar, de fato, um profissional que possa lhe orientar, né, que tenha caminhos, que conheça, de fato, caminhos que vá fazer com que você chegue com êxito, né, nessa sua compra, nesse seu sonho, nessa realização. Eu vivo muito isso, né, tenho vários empresários, na verdade, na minha carteira. Isso que eu ia te perguntar sobre essa questão empresa, né? Na verdade, a gente está falando muito sobre pessoal e empresa. Como é que é, né? Essa alavancagem, por exemplo, que tu orienta muito empresas, né? Exatamente. Consegue alavancar, porque tem muitas empreendedoras aqui que escutam a gente. Né? E aí, assim, é importante também entender que dá para fazer uma alavancagem legal. Na verdade, é a forma mais inteligente de você fazer dinheiro, é você utilizar um terceiro capital, que a alavancagem é isso, né? O conceito é esse. É você utilizar um terceiro capital, né, para que você tenha um retorno em cima de um capital que você nem gastou. Então, a ideia é fazer com que você gaste o mínimo possível, né, preservar, de repente, seu capital aplicado. Se você tiver um retorno até em cima de uma renda fixa, né, aqui no Brasil a gente consegue ter um retorno muito bom. Né? A Selic, ainda que tentem, né, tá numa situação aí de baixa muito complicada, a gente não vai conseguir chegar nem tão cedo, né, numa Selic baixa. Na verdade, a política nossa é de uma Selic sempre alta, porque uma Selic que é 12,85, quando estava baixa, não é baixa, né? A gente está lutando para ver se chega em 14. Então, se a gente tiver um recurso ali aplicado, ele vai dar um retorno para a gente, que a gente vai conseguir fazer uma expansão patrimonial, né? Fazer uma alavancagem, no sentido de você... vou pagar aqui o mínimo possível de parcela. O que eu tenho de capital imobilizado que eu adquiri na minha juventude, né? E que hoje pode me servir como garantia de uma operação, uma garantia substitutiva de uma operação, onde eu possa levantar esse capital, né? Sem precisar vender o imóvel. Isso é excelente. Ganhar sobre a valorização do imóvel que está lá, né? Exatamente. Se você já tem o seu... Hoje eu tenho graças a Deus, meu apartamento está quitado. Então, se eu quiser, eu posso pegar aquele apartamento e fazer dele uma renda, né? Eu posso pegar uma carta de crédito, né? Onde eu vou utilizar o meu próprio apartamento como garantia. Ele é um capital que está imobilizado, né? E eu posso levantar esse dinheiro e aplicar. O fato de eu aplicar dentro da conjuntura atual do Brasil já vai me render, né, o suficiente, no mínimo, para que eu pague a parcela. E eu vou multiplicar, né, os meus recursos, o meu patrimônio, posso escolher o que é que eu vou fazer com esse dinheiro, se eu vou investir em alguma empresa, se eu vou colocar uma filial, né, se eu vou comprar mais imóveis no litoral. Né? Então, é um mundo de possibilidades. É interessante, né, quando vocês falam isso, porque tem um mundo de possibilidades e pela falta de informação, né, a gente perde ou tá gastando, assim, com
coisas que... Com bolsas. Eu não queria falar isso, mas assim... Não coisas- que a gente não gosta. É, né? exato. Assim, E a gente não precisa. é pecado. Não, e a gente precisa cuidar da imagem, somos mulheres, femininas. Não, e são conquistas, né? E são Eu conquistas acredito também. muito nisso, tá? Uma Uhum. vez me perguntaram isso. Sim, Foi até o marido de uma amiga minha. Vocês gastam muito com bolsa, veja só, isso Não é é uma gastar. conquista. Isso é um investimento. Não é E se gastar. for com ouro, então, minha filha, é. o ouro, para mim, só faz valorizar. Então, a gente tem todos os motivos do mundo. Ajusta. Esses dias tá bem caro, né? Amor, não bloqueie o cartão. Por favor. Por favor, né? Mas, assim, eu fazia muito isso. Como é que eu conquistava uma meta pessoal, digamos, né? Olha, eu quero comprar essa bolsa, né? Eu quero essa bolsa. Então, eu vou produzir determinada meta pessoal, né? E eu vou produzir para que esse recurso me dê um retorno. Eu vou ter o direito de comprar a bolsa e guardar dinheiro. Muita gente Então, pensa assim, poxa, ao invés de eu estar direcionando, né, o que sobra ali, eu vou guardar para isso. Mas assim, às vezes acaba deixando de viver, de fato, o presente. Ok, é importante, tudo isso que a gente conversou até agora, mas também, poxa, vamos viver, né? Vamos sair um pouquinho com as amigas, é importante, né? Uma vez por mês, pelo menos. Então, tem casos e casos, né? Então, assim, tudo em equilíbrio, eu acho que Isso. contribui A muito, sua né? devida precisa- porção, né? Não precisa ser no 8 ou 80, né? A Exato. gente pode viver o hoje e a gente também consegue planejar o futuro, mas é tudo com consciência, né? Exato. A gente também não pode ficar sempre em casa, de casa para o trabalho e só. Não, a gente tem que pensar no futuro, mas a gente tem que viver um pouco. Senão não faz sentido a gente só pensar no futuro se a gente não vive o hoje. Como é que eu vou estar preparada para o Não, futuro? Exatamente, Exato. né? Acho que também tem, em outros episódios também eu já falei aqui com outras convidadas sobre essa questão do mindset. Você pensar, não é pensar positivo ou pensar negativo, mas você também, né, viver o hoje, né, aproveitar o hoje, não só esperando o futuro chegar, porque ok, é importante, mas assim, o que é que eu estou fazendo hoje também, né? Então, eu já abro uma próxima pergunta para vocês, que é assim, sobre essa questão do passo a passo. Para quem não tem ainda, qual é o passo a passo que vocês indicam? No resumo geral, né? Tudo que já foi conversado aqui. Primeiro ponto, segundo, terceiro e assim vai. Assim. Vá. Quem quer começar? Não, Já. Acho que o primeiro ponto é a consciência de quem eu sou. Na verdade, não é nem quem eu sou, quem eu estou. Porque a gente sempre está no processo de transição, né? É um processo. Quem eu né? estou e quem eu quero ser. E a partir do momento que eu tenho a noção de quem eu quero ser, é o que eu preciso fazer para ser. Sim. Eu quero alcançar um objetivo, vamos lá. Eu quero comprar uma bolsa de luxo, um exemplo. Primeiro eu tenho que saber qual o prazo. Sabe os 5W2H? Qual o prazo? Quanto eu preciso investir? O que é que eu preciso fazer? Porque às vezes eu não preciso fazer mais esforço, é só ter um esforço um pouco mais consciente sobre cada fase da etapa. Então, a primeira etapa é ter consciência de onde está, onde quer chegar, e aí fazer os próximos passos, que é o que eu preciso tirar de desnecessário que eu faço hoje, o que é que eu gasto de desnecessário. Eu não estou falando sobre os momentos que são importantes, porque a gente não tem que viver só do futuro, a gente tem que ter consciência e celebrar. Mas a gente também tem que ter a consciência. Aquela viagem que eu quero fazer para o final do ano com minha família, quanto tempo falta? Quanto que eu preciso guardar por mês? O que eu preciso fazer a mais para que aquilo se torne real? Então, eu preciso ter a consciência, sempre buscar a consciência do que faz sentido e lembrar que todo esforço que eu faço, ele vai ser para um propósito. Então, eu tenho que viver todos os dias lembrando que eu tenho um propósito para isso. Acho que funciona muito bem também, você deixar ali uma imagem, Sim. né, pertinho de você ou na sua geladeira, não sei, mas assim, ligar aquilo a algo assim, no teu dia a dia, porque senão você se perde também, né? Tem um versículo que fala, né? A gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, talvez seja na proteção de tela do celular. Exato. Talvez seja na nossa sala de reunião, talvez seja no guarda-roupa, no espelho do banheiro, mas a gente sempre tem que trazer à memória por quê? Eu olho para minha filha hoje e eu sei que tudo que eu quero fazer é em prol
de um futuro melhor para ela. Exato. Viver hoje também é por ela. Então a gente tem que ter sempre na memória, sempre de forma visual, o que a gente quer alcançar, porque isso faz muita diferença. Exato, com certeza. A gente tem que saber onde a gente está, né? O que a gente precisa fazer, né? Para chegar lá e, óbvio, aonde a gente quer chegar, né? Dentro desse tempo ali, né? De onde a gente está até onde a gente quer chegar, a gente pode seguir, né? Crescendo e subindo cada degrau de acordo com as condições do momento, né? Mas a gente não é porque hoje eu só tenho essa condição, né, que isso vai me privar de chegar onde eu quero. Mas o que é que eu vou fazer de diferente para que eu consiga chegar lá? Não adianta nada, né? Você repetir todas as suas ações esperando algo diferente. Exatamente. Então, a mentalidade, eu acho que é basicamente essa, né? Você pensar sempre, lembrar do seu propósito, da sua meta, né? Mas ter essa consciência, foi bem falado aqui, de que eu preciso fazer algo, né? Então, não só, eu vou esperar cair do céu, não cai, né? Então, assim, temos que ter planos palpáveis, né? Então, planejamento, acho que é a palavra-chave para vocês, a palavra-chave do dia, né? Sem dúvida. Planejamento também. E para tu, Andresa? Palavra-chave para mim. A palavra-chave do episódio. Eu vou falar outra, planejamento, mas eu vou dizer ousadia. Ousadia, boa. Maravilha. Ousar ser diferente, ousar fazer diferente, ousar mudar. Eu acho que o ousar faz muita diferença pra mim, sabe? Eu me acho muito ousada. 19 anos, minha gente. Dê o passo que Deus dá ao Essa chão. mulher. Acho que faz muito sentido, porque tem que ter ousadia, assim, de... eu não sei como que vai ser o próximo passo, mas esse passo eu tenho certeza que eu vou dar. Então, assim, é um passo de cada vez e olhando pra longe. Eu nem sei onde vai terminar a escada. Espero que a escada termine no céu. Mas assim, a escada eu não consigo nem ver o final, mas é aquele negócio, eu preciso viver o próximo passo. Então, enquanto eu tô vivendo o próximo passo, eu sei onde quero chegar no final. Mas eu preciso dar o próximo passo e ter a consciência que o próximo passo só depende de mim. Não vai ser pai, não vai ser mãe, E não nunca vai é ser filho, tarde, não vai né? ser Nunca é ninguém. tarde para começar, né, gente? Dei um ponto também importante sobre isso, porque tem pessoas que são mais velhas, assim, que acabam... eu já não conquistei, então não vou fazer mais. Não é por aí não, Só né? passou um momento. Tudo é possível. Tudo é possível, sem dúvida. Exato. Né? Para cada situação, a gente vai ter uma estratégia diferente. Você é sua empresa, você é SA. E agora? Como que você vai fazer, né? Se a gente olha sempre como a gente sendo a empresa da gente, a gente tem que dar o nosso melhor. Com certeza. E o conselho final que vocês dariam para quem está ouvindo a gente? Depois que a minha amiga falou de ousadia, né? Não tem nada que possa preencher tanto, né, amiga? Assim, a gente... lógico que a gente tem que ter o pé no chão, né? Para não fazer nada de forma estragada, né? E se arrepender, mas eu acredito que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, a gente não pode... O medo, ele pode te paralisar. Então, você tem que entender até que ponto você está preservando, né, e sendo consciente, né, e até que ponto está lhe paralisando e evitando que você evolua, cresça. Então, ousadia, né, amiga? Ousadia. Perfeito. Eu acho que a gente tem que sair da caixinha, de buscar, assim, sabe? Quem eu sou, até onde eu posso chegar, quem eu posso ser, qual é a minha melhor versão. Eu não sei ainda qual é a melhor versão de Andresa, não sei. Mas assim, a versão de hoje se dedica em ser melhor que ontem. Então assim, quem eu vou ser amanhã, eu espero que seja muito melhor do que quem é hoje. Então assim, eu sempre estou buscando ter essa sede de ir mais profundo, né? Mais profundo para fora, mais profundo para dentro, sabe? E eu acho que isso faz muita diferença, porque a gente se torna muito mais forte quando a gente olha para a história da gente, que só a gente sabe o que a gente passou. E a gente faz, caramba, se eu conseguir chegar até aqui, eu não faço ideia onde eu vou parar. Exato. Se eu vou parar. Amém. Então assim, é para frente que se anda, vamos embora. Perfeito, meninas. Então, muito obrigada. Fico extremamente honrada em receber vocês aqui, né? Imagina. Mais uma vez, assim, agradeço. foi maravilhoso. E você que está assistindo a gente até agora, deixa tua curtida aí, deixa teu comentário. Se tu quiser marcar um café com essas duas, vai ser muito bom. Olha, a quantidade, né, de informação
e de conteúdo que essas mulheres trouxeram hoje para a gente, assim, que, sem dúvida, assim, vai virar muitas chaves por aí, né? Espero que sim, né? Que vire chaves para crescimento, Sim. né? Para crescimento não só financeiro, mas crescimento de mentalidade, de vida, né? E a gente está aqui para viver em abundância, a gente está aqui para ajudar umas às outras e por isso que eu trouxe vocês aqui também, porque eu acho muito importante, né, esse papo e o que vocês fazem também. Eu já falei para a Camila, já falei para a Andresa também, assim, é muito importante o que vocês fazem, né? E o quanto vocês ajudam outras pessoas, né? Então, muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês e até um próximo episódio.